Uma boa noite a todos, amigos, amigas. Vamos dar início ao estudo do Evangelho no Centro Espírita Caminho da Verdade. Para isso, vamos começar fazendo uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Amigo, mentores da nossa casa de oração que nos assistem nesse momento, gostaríamos de nos colocar aqui como aprendizes do Evangelho e rogar pelas suas bênçãos para que o nosso coração se torne receptivo à mensagem de amor que vamos receber nesse momento. Que possamos renovar a nossa fé e sairmos daqui transformados, com a vontade de servir mais e cada vez melhor o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu escolhi como tema livre para a reflexão da noite, desencarnes prematuros, por conta dos acontecimentos das últimas semanas, dos últimos meses, né? Primeiro pelo retorno à pátria espiritual de uma cantora famosa, né? Como todos ficamos sabendo, que era muito talentosa, de forma precoce, num acidente, né, que nós até vimos aí pela televisão, um acidente trágico, né, em que ela e outras pessoas, né, acabaram desencarnando. Depois tivemos aquele acontecimento lá em Minas Gerais, no Quênia, em Capitólio, quando aquelas pessoas, a maioria delas em família, estavam ali se divertindo, num lugar maravilhoso, muito bonito, e de repente, de forma inesperada e não previsível também, aquela pedra se descolou e acabou atingindo lá aquelas duas lanchas. E uns dias depois, fiquei mais tocada pelo fato de saber de uma família que até conheço um pouco, ter sido soterrada de novo pela lama lá em Mariana. Uma família que estava indo rever os familiares, né? Porque a esposa daquele casal tinha perdido a irmã, então ela foi rever os familiares e ajudar a consolar os seus familiares. E no retorno à sua casa acabou sofrendo aquele acidente em que morreu o pai, a mãe, os filhos e um cunhado. Então, essas situações, sem dúvida, causam uma dor imensurável para a família dessas pessoas. E com certeza, muitos de nós fazemos aquela pergunta, né, que vem: por quê? E por que tão jovem? Se todos tinham tanto potencial ainda, né, de fazer, de se transformar, de aprender aqui na Terra, por que tão cedo esse retorno tem que acontecer? E aí a gente tem, graças a Deus, uma doutrina bendita que nos traz informações que ajudam a nos consolar. Primeiro nós temos que pensar na bondade infinita de Deus e na sua justiça. Como nós sempre aprendemos aqui na doutrina que a nossa fé é raciocinada, nós temos que raciocinar porque isso acontece, buscar uma causa racional para esse acontecimento. Primeiro temos que relembrar que somos espíritos vivendo uma existência humana. Primeiro somos espíritos e estamos no planeta Terra vivendo uma existência humana.
somos eternos, somos criados a partir da centelha divina e o Espírito é indestrutível. Por mais trágico que tenham sido esses acidentes, né, por mais dor que eles possam ter causado nos familiares, esses acontecimentos se deram segundo as leis divinas. E como nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, algo de bom, por mais difícil que esses acontecimentos nos pareçam, algo de bom Ele irá nos trazer. E é nesse sentido que nós temos que concentrar a nossa atenção. Não naquilo que Ele traz de ruim, né, que é a dor, a saudade, mas aquilo que Ele trará de bom. E aí nós temos que pensar do ponto de vista do processo evolutivo daqueles que partiram e de nós que ficamos nesse plano. Graças a Deus também, a doutrina espírita, né, no Evangelho, né, que Kardec organizou, apoiada pelos espíritos no plano espiritual, já no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma mensagem de um espírito Sansão, que ele traz ali um esclarecimento importante, que ele dá duas razões muito lógicas para isso acontecer. Primeiro que, se isso aconteceu, sem dúvida, seguiu a lei divina, aconteceu porque Deus permitiu. Lá fala que uma das razões seria evitar que os espíritos envolvidos entrassem em uma miséria, uma situação de miséria nessa existência humana, nessa vida. Ou seja, eles terem que passar por situações muito difíceis nessa vida. E segundo, uma segunda razão seria o risco de que, se a vida dessas pessoas continuassem, eles poderiam fracassar em relação ao planejamento que foi feito antes de sua encarnação. Fracassar do ponto de vista moral. Lá, como está escrito, eles entrassem em perdição. Então, para que isso não aconteça, eles desencarnaram de forma prematura. Nas duas situações, Deus julgou que não haveria justificativa para que eles continuassem essa existência. Ou seja, ela não traria um progresso para esses espíritos. E aí, como a gente diz assim, que a gente tem que pensar do ponto de vista de processo evolutivo, por que manter, né, uma existência que não nos traz progresso? Se estamos aqui para aprender, para nos transformar. Então, essa reflexão faz com que nós, né, conseguimos entender que há algo de bom nisso. Mesmo com a dor, né, da perda de um ente querido, numa situação desse tipo. Então nós temos que pensar que algo de bom, essa situação inesperada, dolorosa, traz. E é nisso que nós temos que nos concentrar. Lá ainda nessa mensagem fala que nós deveríamos nos alegrar com isso, nos regozijar e não nos entristecer. É claro que isso é muito difícil para nós ainda, espíritos ainda muito ligados, né, à matéria, aos momentos, né, às pessoas.
porque ainda a nossa fé ainda ela é muito frágil, muito tênue ainda. Temos que pensar que para nós isso também serve como prova. A prova de ter que lidar com uma ausência, mas manter aquela certeza de que é um até mais. Porque podemos, no plano espiritual, reencontrar essas pessoas que tanto amamos. Jesus mesmo falou claramente, meu reino não é desse mundo. Se nós pararmos um pouquinho para pensar também, se nós consideramos que estava tudo tão bom, estávamos vivendo de forma harmoniosa, éramos tão felizes, por que nos separamos? Por que essa separação abrupta, repentina? Se essa vida é boa, imagina quando nós nos encontrarmos posteriormente. Se Jesus falou que o reino dele não era nesse mundo e Jesus já vivia um momento bom aqui, imagine nessa outra vida. Então isso nos traz esperança de que no outro momento teremos oportunidade de estarmos juntos também. E temos que rogar a Deus por isso, pedir a Deus para termos uma outra oportunidade no plano espiritual de nos reencontrarmos. E qual é o nosso papel diante dessa situação? Nós temos que muitas vezes consolar pessoas que conhecemos, podemos viver essa situação de dar o consolo. Precisamos também vibrar positivamente diante dessa situação, rogando para que Deus receba essas pessoas que desencarnaram no plano espiritual, para que elas possam se soerguer mais rapidamente, porque em muitos livros há muitos relatos que falam que pode ocorrer com frequência uma perturbação espiritual no momento do desencarne. É fácil da gente entender isso, basta a gente fazer uma analogia. Quando a gente faz uma mudança para um novo lugar, para uma nova cidade, um novo país, quer que seja, o que vai acontecer? Haverá um período de adaptação. Então, eles vão passar por um período de adaptação. Adaptação não, melhor a gente falar readaptação a essa nova forma, que já não é mais uma forma física igual a nossa aqui, porque aqui o espírito está preso a um corpo, lá o espírito não estará atrelado a esse corpo, Então vai haver uma readaptação. Haverá também, como a gente sabe, por mensagens, que uma tendência de lembrança à vida anterior, ao momento aqui no plano terreno, e que isso também traz perturbações. Então, qual é o nosso papel? Ajudar a consolar e orientar as pessoas envolvidas nessas situações, para que isso se torne mais tranquilo e haja equilíbrio tanto para os que ficaram aqui quanto para aquele que partiu. Porque uma coisa que é muito comum, e nós sabemos disso, é a ocorrência de desequilíbrios. Então, os que ficam precisam entender que se nós vibrarmos tristeza, sentimentos de decepção, de perda, de abandono, de injustiça, esses sentimentos, pensamento é energia. Eles vão se refletir sobre o desencarnado e isso vai prejudicá-lo. E uma das formas da gente ajudá-los é ser caridoso para com eles, é ajudar nesse momento. Então, para a gente trabalhar isso em nós. Por quê? Porque isso pode acontecer conosco. Isso pode ser uma prova
para nós ainda nessa existência. E isso acontece com frequência nas famílias aí, nós sabemos disso. E por mais que a gente esteja preparado, a gente sabe que não será fácil. Se formos fazer uma reflexão, né, sobre os desencarnes que temos na nossa família, se a gente, é bem lógico isso. Se não há um sofrimento físico, a gente sempre tende a pensar que partiu de forma precoce. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós. Estarmos preparados para essas situações. Não é? Vibrar para que o nosso desencarnado fique bem onde quer que esteja. Que ele seja amparado o mais rápido possível, né, por bons espíritos. Mas isso depende muito de cada um de nós, né? Mas podemos também ajudar de forma coletiva, né? Quando nós estávamos assistindo a televisão, os episódios lá sendo noticiados, que tipo de vibração nós estávamos emitindo, né? Às vezes a gente vê imagens que são muito fortes, né? A gente viu no caso da cantora praticamente o corpo dela. Isso mexe com o equilíbrio de todos. A nossa psicosfera, né, do Brasil naquele momento deve ter sido de dor, de sofrimento, né? Então nós temos que contribuir para minimizar esse tipo de vibração. Isso também mostra a nossa maturidade moral, né? É a hora que a gente fazer a caridade coletiva, em que a gente faz por todo mundo, para ela e por todos, para a gente poder entender que esse é um processo natural que vai ocorrer na nossa vida como espírito, ora aqui, ora lá, mas sempre nos melhorando, nos transformando. Então que a gente possa ter um olhar, né, segundo aí as leis divinas, sobre esses acontecimentos, né, que a gente possa servir aí de alguma forma, como uma forma de vibração positiva, ou quando passarmos por isso, termos um entendimento para ajudarmos nossos familiares, né, que isso nos traga aí uma orientação boa de como devemos agir nesses momentos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.